Olá, meus amigos, minhas amigas. Que beleza podermos estar juntos mais uma vez. Este é o nosso segundo programa, em que Laila Fernandes e Carmen Silveira, eu, a pessoa que vos fala, que vai gravar o programa, nos equacionamos para que, com Joana de Ângeles, durante 30 minutos, esse podcast, que vai passar todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, onde nós estamos levando a psicologia transpessoal da Joana através dos seus livros. Começando pelo primeiro livro, Jesus e a Atualidade, que no primeiro capítulo nós já abordamos. Esse segundo podcast vai nos trazer o capítulo primeiro, Jesus e Desafios. Nós queremos agradecer a presença de todos e querendo também pedir, não nos deixe, nós estaremos sempre às quintas-feiras, às 19 horas, de 15 em 15 dias. Então, na abordagem do capítulo Jesus e Desafios, a Joana nos convida a pensar, dizendo assim: o processo de evolução espiritual para o espírito é um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes, no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Então, a Joana vem nos dizendo que o processo de evolução para nós espíritos é desafiador. E que, como estamos acostumados aos sentidos físicos, ou seja, a viver na materialidade, quando a dor nos visita, nós aspiramos por impressões mais elevadas, porque não gostamos de sentir dor. Não é, amigos, amigas? Então, ela continua nos dizendo que, de degrau em degrau, o espírito ascende, caindo para levantar-se. Nós caímos, levamos um tombo e outra vez ficamos de pé, como qualquer criança quando nasce e quer caminhar, andar. Atraídos pelo sublime tropismo do amor. Então, a Joana está nos convidando que o tropismo do amor divino, de Deus, íncito em todos nós, quando nós temos uma queda moral, uma queda física, que seja, nós vamos nos levantar. Nesse levantar, nós vamos aspirar, anelar coisas superiores. E ela continua nos dizendo: conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Ou seja, a cada oportunidade de levantar e triunfar é uma beleza, porque nós nos vemos amparados por Deus. Nós vamos trazer algumas obras para iniciarmos a nossa discussão. Discussão no sentido de discutir, de falar, de ouvir, e vocês pensando. Nós queremos agradecer aqueles que estarão sempre conosco, todas as quintas-feiras quinzenais. Então, no livro Após a Tempestade, a nossa veneranda Joana de Ângeles, ela vai nos dizer, esta obra é belíssima, meus amigos. Esta obra é uma obra antiga, de 1974. E ela vai dizer, no capítulo 24, os novos obreiros do Senhor. Então, a Joana está dizendo que nós somos os novos obreiros do Senhor. Não é uma beleza nós ouvirmos isso?
desse espírito de escola, dessa grande benfeitora? Então ela vai dizendo: formamos uma grande família, na sublime família universal, uma espécie de espíritos afins. Veja, ela se coloca nessa família universal. Então, ela diz: soa-nos, porém, a hora libertadora e um instante é azado, é próprio. Luz ou treva? Nós temos de escolher luz ou treva. Não é, diz ela, a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, de Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso governador do planeta, concitando-nos à redenção, ao avanço, à sublimação. É uma beleza a nossa benfeitora dizer isso. Mas ela conclui, porque o capítulo é grande, dizendo: lentamente, porém, a humanidade foi se clareando. E lá estava Allan Kardec, o incorruptível trabalhador da era espírita, que começou a trazer o Consolador que Jesus nos prometera naquela mesa pascal, naquela quinta-feira, antes do Domingo de Ramos, lá na casa de Maria João Marcos, a mãe de Marcos, João Marcos, o evangelista, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. O labor de Joana assumia proporções dantes jamais igualadas com o anúncio e com a chegada do Consolador. Médios e pesquisadores estivemos desejando cooperar sem o êxito desejado. E ela nos confirma, foi Allan Kardec, indubitavelmente o insigne herói daquela hora e o exemplo insuperável para os tempos por vindouros. Tempos esses que nós estamos vivenciando, em que ele tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Que beleza, não é, meus amigos? A barca da fé. Por causa disso, nós vamos ver o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro que traz o nosso grande Consolador. Nós vamos ver, sem dúvida nenhuma, um capítulo especial, que é o capítulo 8º, que vai nos falar da lei do progresso. Nós escolhemos algumas questões. Uma questão que nós vamos começar é com o subtítulo Marcha do Progresso. A questão 779, que Allan Kardec pergunta às equipes maravilhosas que o ajudaram a escrever, a compilar os dados que vieram por via mediúnica de todos os lugares do planeta Terra. O homem, pergunta Kardec, colhe em si mesmo a força para progredir? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os espíritos dizem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo, porque cada um traz na sua essência de reencarnações pregressas o aprendizado. Então, nós estamos em estágios diferenciados da evolução. Temos consciências diferentes. E ela continua. É, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Isso é tão divino, porque quando nós passamos pela pandemia, nós tivemos um processo de saída dos grupos de estudo, dos trabalhos, e ficamos quase confinados no nosso lar.
Isso não fez muito bem à maioria das pessoas. Para a evolução, nós devemos estar em contato com as outras pessoas para aprender com eles ou ensinar alguns deles que, porventura, precisem do nosso conhecimento. Na questão 780, ele pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é aquela que todos nós gostamos e preciso que nós possamos reviver essa resposta. É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral normalmente não acompanha o intelectual. Nós estamos vendo, nesse momento, o terceiro milênio, no século XXI. A juventude, as crianças, até os adultos, aqueles adultos com pouca idade, estão muito adiantados intelectualmente, mas trazem, na sua essência, dificuldades morais e dificuldades de acalento na sua força espiritual. Na questão outra que nós buscamos, 783, a pergunta é: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? A resposta é belíssima, meus amigos. Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. São coisas que muitas vezes nós não podemos fazer nada, não está em nosso alcance. Quando, porém, diz a equipe venerando do Espírito da Verdade, o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós acreditamos que, na realidade, essa pandemia ela veio acelerar esse desenvolvimento moral, que nós estávamos muito tranquilos, não é? Achando que essa transição planetária seria muito leve. E na última questão que nós escolhemos, 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos disseram: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Vou repetir, meus amigos. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Isso é muito bom, porque o nosso codificador nos deu essa força para entender que o Consolador veio para nos explicar coisas que Jesus podia nos dizer, mas não estávamos preparados. 2000 anos se passaram e agora nós temos mais condição de entender. Vamos continuar a ler Jesus e Desafios. E a Joana vai dizendo para nós: tudo na vida são desafios às resistências. Ou seja, nós somos desafiados a podermos exercitar alguma coisa que não é tão simples assim. Nós somos desafiados a viver num grupo que muitas vezes é heterogêneo, porque a maioria dos grupos são heterogêneos. E nós temos que conviver com pessoas que pensam e falam diferente de nós. E nós temos de ficar muito felizes, porque na homogeneidade nós não aprendemos. Nós aprendemos nas diferenças. E ela vai nos dizer: o progresso, no progresso, a evolução é inevitável. Ou seja, o cosmo evolui com todos os corpos celestes que lá estão e as casas da morada do Pai, como o planeta Terra, vai evoluir. Então, nós estamos evoluindo com o planeta Terra e o planeta Terra está evoluindo conosco. Nós, espíritos encarnados, e nós, espíritos encarnados, lógico, porque nós formamos uma família material e espiritual. O crescimento de qualquer ideal, de Joana, é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas,
dos desafios enfrentados. Nós estamos nos acostumando a enfrentar desafios, meus amigos. E ela vem dizendo, belamente, o universo renova e progresse. Ou melhor, o universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo, com prejuízo para a ação. E ela nos confere uma frase maravilhosa. Toda a vida do mestre Jesus de Nazaré, foi um suceder incessante de desafios. Até para nascer, que ele precisou ir para Belém e nascer numa manjedoura. E nós, meus amigos, nascemos no nosso lar, somos trazidas para o nosso lar, para o hospital, temos um quartinho, temos uma roupinha, temos um enxovalzinho e não ficamos satisfeitos com a família que nos abriga. E Jesus só teve Maria e José, os animais. E os bons espíritos que vieram recebê-lo. Pois é. Nós agora gostaríamos de trazer para vocês uma outra obra, Libertação pelo Amor, da veneranda Joana de Ângeles, que nos traz 30 páginas maravilhosas que começa a ser escrita quando ela nos abre o livro em 2005, 17 de janeiro de 2005, lá em Salvador. E no primeiro capítulo, que é a hora do testemunho, a hora que nós temos de dar o testemunho, de aceitar as dificuldades da vida, ela vai dizer, ninguém transita no mundo sem a bênção da reparação. Nós erramos e temos que reparar o erro. Hoje é o teu dia, diz Joana, de soerguimento moral, de conserto espiritual. Isso é uma beleza. Nós sabermos que o dia pode ser hoje, foi ontem, pode ser amanhã. E ela diz, aproveita-te dos momentos de solidão e de prece para reabastecer-te de paz, enriquecer-te de compaixão, alcançares níveis de consciência mais elevados. Porque quando estamos no burburinho do nosso dia a dia, nós não conseguimos pensar muito direito, porque nós estamos levando a vida. E ela vai dizendo para nós, a vitória somente é verdadeira quando a batalha está encerrada. Então, enquanto nós estamos na batalha, não chegamos à vitória. Mas quando aquilo, o teor, o desejo, o foco, nós conseguimos, a chave volta na fechadura. Sem sacrifício, não ocorrerá ressurreição. Ela lembrando de Jesus, que depois do Calvário, do Monte Caveira, ele ressurgiu no dia seguinte e se apresentou a Maria de Magdala e depois aos seus discípulos, mostrando que existe uma imortalidade da alma. Então, a Joana vem dizer, sem crucificação não ocorrerá ressurreição, ou seja, sem sofrimento, trabalho, a crucificação no sentido das nossas dores, de podermos apacentar as dores, sofrê-las e apacentá-las. E ela diz para nós, sem sacrifício não há verdadeira glória de servir. Nós só servimos a nós mesmos e aos amigos, nós só cocriamos com sacrifício. E ela diz, os grandes mártires ensinaram-nos o caminho a seguir. Mártires que deixaram no planeta os seus exemplos. Os seus exemplos. E nós vamos dizer o seguinte, numa outra obra, muito parecida com essa que nós pegamos, O Amor como Solução, a veneranda Joana, no capítulo 25, são 30 capítulos também, ela vai dizendo para nós, renovação incessante. E ela diz, vivemos
em um universo que se renova incessantemente. O universo cósmico e o universo das nossas células. As nossas células envelhecem algumas e outras se renovam. Nada é fixo, é estável, permanente. Desse modo, diz Joana, a existência terrestre é o resultado de contínua renovação da massa celular que a constitui. Ou seja, hoje nós temos o cabelo branquinho, ruguinhas, celulite, não é, meus amigos? Mas isso é por fora. Por dentro, nós estamos mais luzidios, porque já evoluímos. A nossa carcaça física ficará na terra. Nosso espírito, pungente, feliz, irá subir às alturas, porque nós contribuímos para o progresso do planeta. E ela vai dizer: a vida humana é um constante renovar. Observa a renovação do teu organismo. São períodos biológicos da existência. A renovação do nosso organismo são períodos biológicos da nossa existência. Todavia, temos que ter também a renovação espiritual, baseada na esperança e no dever, no serviço da alegria e do bem, no aperfeiçoamento das questões imortaliças. Haverá sempre juventude, entusiasmo, coragem para a luta. Então, nós somos entusiasmadas da vida. Eu sou entusiasmada, meus amigos. O meu sorriso já é um agradecimento à vida. E ela diz: renovação, portanto, é vida que surge em abundância. Renovação, portanto, é vida em abundância. Continuando com o nosso livro, ou seja, Jesus e Desafios, já estamos no final da nossa página. Ela vai dizer para nós: enfrenta os desafios da vida serenamente, com serenidade, sem desespero, sem questionamentos, sem ideação suicida, sem contestação, aceitando cada ponto. Não aguardes comodidades que não mereces. Essa Joana é maravilhosa, né? Não temos comodidade, porque não merecemos. Estamos num planeta de expiação e provas. Todos temos provas e expiações para passar. Então não vamos achar que viemos aqui para passar um intervalo entre uma reencarnação e outra, entre uma vida espiritual e outra. Viemos trabalhar, nos esforçarmos para sermos felizes. Muito bom. E ela diz: quem teme a solidão, perde-se na noite. Quem teme a solidão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Nós temos que clarear as sombras primeiro para o nosso caminhar. Essa luz, porque Jesus disse: vós sois deuses, brilha a tua luz. Ele nos deu a confiança, essa luz que está em nós, porque nós somos filhos de Deus. Então temos em germe todas as nossas virtudes, que de vez em quando se espoca e nos ilumina a jornada. E nos iluminando, vai iluminar aquele ou aqueles que estiverem junto de nós. E ela diz para nós: desafiado, Jesus venceu. Ele foi desafiado pelos homens do Sinédrio, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos romanos, até pelos gentios, aqueles que não tinham nenhuma religião. Mas venceu tudo, porque se fez cada vez mais amor e deixou, por onde passou, rastros de luz, de exemplos dignos, como o espírito crístico, como o espírito em contato com Deus, a inteligência maior do universo, a causa primeira de todas as coisas. E a Joana termina com esta frase. Este capítulo 1 que nós estamos abordando hoje, nesse segundo podcast. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios
para o teu crescimento espiritual. Ou seja, nunca podemos ser desafiados. Nunca podemos ser desafiados. Isso é uma beleza, não é, meus amigos? Nunca podemos ser desafiados. Então, o que é que nós gostaríamos de agora trazer para todos nós? É pensar que, na realidade, os desafios da nossa vida são muito complexos. Porque nós precisamos de exercitar as nossas qualidades pessoais. Nós temos de ter um objetivo de vida. Nós temos de ter uma motivação. Nós temos de ter um foco. Porque o foco é que vai levar o nosso desejo, os nossos pensamentos, a que façamos um caminho, o começo, meio e fim. Porque a nossa vida é um projeto. Cada dia nós projetamos algo diferente. Mas nós temos de ter determinação. Porque o nosso prêmio da determinação é o nosso triunfo. Às vezes nós não triunfamos, como nós dissemos que a Joana nos trouxe. Nós não conseguimos triunfar sempre. Nós caímos e levantamos. Iniciamos outra vez a mesma jornada. Iniciamos outra vez, porque nós precisamos de coragem. Allan Kardec foi corajoso quando reencarnou como Polito Leon Denis Rivaio para trazer o nosso consolo, que é o Consolador. Nós temos de ter a autoconfiança, porque sem ela, se nós não confiamos em nós, quem vai confiar? Nós temos de trabalhar, temos de ter grande positividade no trabalho, e paciência, e persistência, e otimismo. Mas para isso tudo tem que haver uma energia dentro de nós, espírito que somos. E o conhecimento, o estudo de tudo que está em torno de nós é que vai nos premiar com a criatividade. Mas precisamos ter a resiliência. Ou seja, quando nós não conseguimos, temos de parar, pensar, refazer, mas ter a certeza, ter uma fé hercúlea e não nos deixar abater pelos passos de dificuldades. Nós temos de ter a autodisciplina. Sem a autodisciplina, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós temos de ser disciplinados. Que bom! Chegamos ao nosso término do podcast 2. 30 minutos com Joana de Ângeles. Com Joana de Ângeles em 30 minutos. Nós esperamos vocês às quintas-feiras, às 19 horas, de 15 em 15 dias. Este é o podcast 2. Nós vamos usar nos primeiros meses, porque nós vamos fazer de 15 em 15 dias, o livro Jesus e Atualidade. Se vocês quiserem, baixem pela internet e vocês vão poder ter em PDF a obra e poder estudar junto de nós. Nós esperamos que todos estejam felizes e contentes. Nós agradecemos essa oportunidade de podermos juntos fabricar alguma coisa mais leve, mais sensata para nós humanos com tantas dificuldades. Por isso dizemos tchau. Até o próximo podcast. Fique em nós. Abençoe a nossa boa vontade, Jesus. E vocês, queridos, abençoem esta grande oportunidade de estarmos neste programa novo, junto com Joana de Ângeles. Fé e coragem, esperança e amor.